E o tema é Seja Grato. Glória a Deus, seja grato. Que bênção, meus irmãos. Pastor, antes de vir por aqui, eu fiquei sabendo que aqui tem o povo mais feliz dessa terra. Amém? Glória a Deus. Então faz o seguinte, conta pro seu rosto aí que você faz parte do povo mais feliz dessa terra. Dá um sorriso aí. Queridos, olha, eu não sei como é que está a sua vida, não sei o que você está passando, mas nós somos um povo chamados para viver pela fé. Nós não vivemos daquilo que nós vemos, nem do que nós sentimos, mas nós vivemos pela fé, amém? Então vai ter muitos dias que você vai ter que rir pela fé, você vai ter que ser o povo mais feliz da terra pela fé, porque as circunstâncias vão se levantar contra você, mas nós estamos firmados numa palavra, nesse livro aqui que não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, uma palavra poderosa, imutável, infalível, e é nela que nós cremos, amém, queridos? Eu sei que você já orou hoje, você já chegou aqui, já ficou de joelhos, mas eu queria mais uma vez a gente orar antes de começar a ministração da palavra. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor. Faça aquela oração de consagração, onde você consagra a sua vida a Ele, onde você pede o Espírito Santo para falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para nós sermos ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que aqui hoje estão corações que são como uma terra fértil, pronto a receber a poderosa semente da Tua palavra, essa palavra que é poderosa para salvar as nossas almas, essa palavra que nos levanta por dentro, nos transforma, ela que é eficaz para discernir o que é certo, o que é errado, separar juntas e medulas, alma e espírito, e é nessa palavra que nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Teu Evangelho, Pai, eu me submeto ao ministério do Espírito Santo, para não falar nada de mim mesmo, Pai, mas para falar aquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja. Eu me submeto e declaro a minha total dependência ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Queridos, o diabo está aí para matar, roubar e destruir, não é isso? Tudo que ele quer é roubar, matar e destruir a sua paz, os seus sonhos e a sua alegria. Mas quantos sabem que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância? Amém? Então é nele que nós nos firmamos. O diabo tem as suas estratégias, é verdade. E uma das estratégias dele é tirar a sua paz, tirar a sua alegria através da ansiedade. Ele vai lançar circunstâncias, vai lançar coisas do dia a dia para que você fique preocupado, ansioso. E você sabia que uma pessoa ansiosa, pastor, ela tem dificuldade de ser grata ao Senhor? Nós estamos falando de um tema que é seja grato. E tudo que o inimigo vai tentar é tirar a sua paz, lançando ansiedade, para que você não seja grato ao Senhor. Você já viu uma pessoa ansiosa falando assim, oh Deus, como o Senhor é bom, obrigado por isso, obrigado por aquilo? Não, uma pessoa ansiosa, ela está preocupada. Ela está com os olhos dela nas circunstâncias. Ela está tensa, e ela fica olhando para o problema e não olha para Deus. Por isso tudo que o diabo vai tentar fazer, querido, é nos deixar preocupados, ansiosos, porque a ansiedade rouba a sua paz, e você não tendo paz, você vai ter dificuldade de ser grato a Deus. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez, queridos. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de preocupação. E a própria palavra preocupação diz, é pré-ocupar, ou seja, ocupar antes. Você está se ocupando com algo que ainda não aconteceu. E você sabia, querido, que há uma pesquisa que diz que 90% das nossas preocupações, elas não se concretizam? Ou seja, quando você está ansioso, preocupado, em 90% das vezes, você vai estar preocupado com algo que não vai acontecer. E essa mesma pesquisa diz que de 30% a 40% do que vem a acontecer das suas preocupações são muito menores do que aquela intensidade que você deu para ela quando você estava preocupado. Olha só, então a gente se preocupa com algo que está no futuro. A ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade é um excesso de futuro. Sabe, é quando você tem futuro demais no dia de hoje. É estranho falar isso, mas é verdade. É porque você está trazendo algo que está lá na frente para aqui hoje. E o pior, você está trazendo algo que talvez não vá acontecer, como diz essa pesquisa. Então, querido, não fique ansioso, não fique preocupado.
Nós temos várias orientações na palavra de Deus para a gente vencer esse gigante da ansiedade. O pastor Pablo começou dizendo aqui que muitos gigantes virão. Mas, querido, você é um vencedor, um matador de gigantes. Deus te chamou para vencer as circunstâncias da vida. Deus não te chamou para você ser um derrotado. Deus não te chamou para você ficar preocupado com o dia do amanhã. A Bíblia fala que basta os problemas de hoje, querido. Para que nós vamos ficar preocupados no que pode acontecer amanhã? O amanhã pertence a Deus. Por isso o presente é um presente, nós temos que viver o hoje, amém? Não fique preocupado com o seu futuro, não traga o seu futuro para o presente. Isso vai roubar a sua gratidão. Abra comigo aí em 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Quero te incentivar a declarar a bondade de Deus. Tem uma canção que diz que nós cantamos a bondade de Deus. Por que a gente canta? Porque a canção é uma declaração, irmãos. E nós fomos chamados para falar, sabe por quê? O nosso Deus é um Deus criativo. É um Deus que cria as coisas que não existem. Ele chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Sabe como que Deus fez isso? Ele fez isso falando. Ele criou todas as coisas falando: haja luz e houve luz. Não foi assim que Deus criou as coisas? Ele chamou à existência algo que não existia. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, verso 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, como um filho amado por Deus que você é, você deve imitar o seu pai. Se ele chamou à existência algo pela fé, você também pode chamar. Então, se você está ansioso, chame a paz pela fé. Comece a declarar isso: olha, eu estou em paz porque Deus é a minha paz. Você serve o Deus da paz, querido. Então comece a declarar isso. Declare sobre a sua vida, sobre a sua família. Bênçãos sem medidas. Chama a existência. Quando você tem poder na sua palavra, tudo que você declara crendo acontece. Lembra que Jesus falou lá em Marcos 23? Ele falou assim: olha, se você disser a este 11:23, se você disser a este monte: erga-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará como você diz, assim será. Amém? Eu não sei qual é o seu monte hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você pode falar com ele. Você pode falar: olha, saia daqui, saia da minha frente. Dificuldade, saia. Eu sirvo a um Deus que vai à minha frente. A Bíblia diz que nós temos um Deus todo-poderoso que vai adiante de nós, irmãos. Amém? O Senhor dos Exércitos, Ele vai adiante de você. Nós não temos que temer nada. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor, queridos. Nós caminhamos sobre esta palavra. Tudo que nós precisamos tem nessa palavra, irmão. Você precisa se livrar da ansiedade. O que está falando? Tem uma receita aqui, é só você seguir essa receita. Mas você tem que crer. A palavra diz primeiro: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. E aí eu te digo, o que é humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Tem pessoas que acham que se humilhar é se curvar, sabe? É se achar um coitadinho diante de Deus. É falar: oh Deus, tenha piedade de mim, tenha dó de mim. Eu sei que nós devemos ter reverência ao nosso Pai. Ele é digno de toda honra, toda glória. E nós nos curvamos mesmo diante dEle. Mas neste contexto aqui, querido, humilhar diante de Deus não é se achar nada, um nada diante do Senhor. Até porque quando Deus te criou, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Amém? Lembra lá em Gênesis, quando Deus foi criando todas as coisas? Ele criou os céus e as estrelas e falou: isso é bom. Ele criou os animais e falou: isso também é bom. Tudo que Ele criou ali foi colocando no Éden para o deleite do homem. Ele preparou tudo para o homem chegar, irmãos. Amém? É igual quem está com filho novinho aqui, filho recém-nascido, tem alguém? A senhora preparou o quarto, não preparou? Enfeitou o quarto? Por mais simples que seja um quarto de um bebê, alguém vai lá com muito amor e carinho, prepara aquele ambiente para receber aquele bebê.
Foi isso que Deus fez comigo e com você, querido. Ele preparou o ambiente para receber a humanidade. Ele foi criando tudo e foi dizendo assim: é bom, é bom, é bom. Querido, é muito bom preparar o quarto do bebê. É muito bom enfeitar, comprar um bercinho. É muito bom você comprar um enxoval. Mas o que nos deixa mais alegre é quando o bebê chega. Amém? Ele chega para alegrar a família, para trazer felicidade, para trazer deleite. E quando Deus fez o homem, Ele falou: é muito bom, é muito bom. Tudo que Deus fez era bom, mas quando Ele fez o homem, querido, Ele falou: é muito bom. Sabe por quê? O homem é a coroa da criação. O homem é que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser foi feito à imagem e semelhança de Deus, querido. Em Gênesis 1:26, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é a cara do papai. Você é parecido com ele. Você é a imagem e semelhança dele. Amém? Então nunca diga que você não é nada. Então se humilhar na presença do Senhor não é dizer que você não é nada. Na verdade, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é reconhecer quem Ele é. É saber que sem Ele você não pode fazer nada. É saber que você está num lugar de total dependência dEle. Isso é se humilhar na presença do Senhor. Isso é se humilhar debaixo da potente mão dEle. É reconhecer, querido, que tudo que você faz não é segundo a sua habilidade, não é segundo a sua sabedoria, mas é a habilidade dEle em você, é a sabedoria dEle em você. Isso é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Amém? É você saber que quando bater uma circunstância, você vai saber: não, eu sozinho eu não dou conta, eu não consigo resolver isso. Mas aí você se humilha debaixo da potente mão do Senhor, reconhecendo que com Ele você pode vencer, que através dEle você vai chegar do outro lado, como foi falado aqui. Através dEle você vai chegar do outro lado, da outra margem. Por quê? Porque Ele está indo junto com você. Amém, queridos? Então se humilhar debaixo da potente mão do Senhor é confiar nele em todo o tempo. E o verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Querido, só esse versículo aqui hoje seria o bastante para a gente ser grato. Seja grato. Só de você saber que você pode lançar toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você, já é motivo suficiente para você ser grato. Amém? Diga assim: eu sou grato. Eu sou grato a Deus, porque eu estou num lugar de total dependência dEle. Eu estou lançando as minhas preocupações, a minha ansiedade sobre Ele, e Ele tem cuidado de mim. Amém? É não querer resolver as coisas do seu jeito, querido. É resolver as coisas do jeito dEle, confiando nele. Aleluia! Quantos aqui já ouviram uma frase assim? Você está passando por uma dificuldade, chega alguém para você e fala assim: entrega nas mãos do Senhor. Alguém já ouviu isso? Alguém já disse isso para alguém? Para outra pessoa? A pessoa chega perto de você toda ansiosa, preocupada: eu não sei como é que eu vou resolver isso, pastor, está difícil. Aí você fala com ele: coloca nas mãos do Senhor, coloca nas mãos de Deus. Não é isso? Nós já ouvimos isso de muitas pessoas. O problema, irmãos, é que às vezes as pessoas colocam na mão de Deus, mas vai lá e toma de volta. Sabe aquele negócio que fala assim: o problema é meu, Senhor, não é seu? Não, querida, a sua batalha, ela é do Senhor também. A nossa batalha é do Senhor. Ele vai vencer por nós, como Ele já venceu por nós em Cristo Jesus. Se a gente entender que em Cristo nós já somos mais que vencedores, quando você entrega nas mãos do Senhor, você descansa, irmão. Descansa, está na mão daquele que vai resolver. Eu costumo dizer, irmãos, que o nosso estoque de soluções que a gente tem dentro de nós é muito maior do que o estoque de problemas que o diabo pode lançar sobre a sua vida. Amém? Você sabia disso? Você tem um estoque de soluções dentro de você? Você sabe o que você tem dentro de você, querido? Todos aqui já nasceram de novo? Já entregaram a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. Amém? Você sabe o que é isso? O Espírito Santo está habitando dentro de você?
A Bíblia diz, querido, que o Espírito que habita dentro de nós é o mesmo Espírito que foi até a região dos mortos e trouxe Jesus para a vida novamente. É o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, quando ele estava morto, para a ressurreição de Cristo. Você imaginou que esse poder hoje habita dentro de nós? Você tem o poder do Espírito habitando dentro de você? Agora, o que você acha? O Espírito Santo tem mais soluções do que o diabo tem problema ou não? Amém? Então creia, o estoque de soluções que você tem dentro de você é muito maior do que qualquer quantidade de problema ou qualquer intensidade que seja o problema que o diabo possa lançar sobre a sua vida. Tudo que você precisa está aí dentro. Amém? O próprio Espírito de Deus, o poder da ressurreição está dentro de nós, querido. Então, se tem algo morrendo na sua vida, o que você precisa fazer? Exercer o poder que está dentro de você, fazer com que esse poder se manifeste. Amém? Pastor, como que eu faço isso? Uma das formas, eu já te falei aqui hoje, é falando. Falando que você crê. Querido, nós temos o Espírito da fé. Esse Espírito que está dentro de nós é o Espírito da fé. Lá em 2 Coríntios 4,13 diz: nós temos o Espírito da fé. É aquele Espírito que fala assim: eu criei, por isso falei. Por que nós falamos? Porque nós cremos. Você fala aquilo que você crê. E o Espírito da fé é esse que está dentro de você, que habita dentro de você. O todo poder maior de Deus está dentro de você para fazer com que as coisas aconteçam. Ele só está esperando você dar um comando de fé. Amém? Irmãos, crente não pode ficar calado não. Crente tem que falar. Já ouviu falar? Esse povo crente é um povo falador. É um povo que grita, que pula, que dança. Não é assim? Porque nós temos esse Espírito, irmãos. Um Espírito que não nos deixa ficar calados. Exerça a sua fé através daquilo que você fala. Agora, não fale incredulidade, fale fé. Fale que vai dar certo. Fale que é possível. A Bíblia diz, querido, que tudo é possível àquele que crê. Você crê? Então tudo é possível a você. Fale, porque é possível. Para Deus não há impossíveis. E tudo é possível àquele que crê. Então nós precisamos exercer essa fé que nós temos, falando, declarando o que está na palavra. Pastor, vai acontecer tudo que eu falo? Sim, desde que você fale alinhado com o que está na palavra de Deus. Amém? Não é tudo que nós falamos que vai acontecer. Tem gente que acha assim: o vizinho está incomodando, né, pastor, que é som alto, e fala assim: queima, Jeová, o som do vizinho. Deus não vai te atender, querido, porque Deus não é um Deus que vai destruir algo para que ele seja honrado através da sua boca. A Bíblia fala que o que sai dos nossos lábios é um louvor que glorifica a Deus, são sacrifícios de louvor a Deus. Então o que precisa sair dos nossos lábios? O que precisa sair da nossa boca? Fé. Eu creio, por isso eu falo. Amém? Lançando toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Nós podemos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Quem confia nele não se preocupa, ou pelo menos não fica preocupado, não permanece preocupado. Eu falei que o diabo, querido, ele vai tentar de alguma forma gerar uma ansiedade em você. E sabe como que ele faz isso? Lançando sugestões na sua mente. Lembra lá de Efésios, que fala que com o escudo da fé nós nos protegemos de todo dardo inflamado do maligno? Você sabe o que é um dardo? Quem aqui já brincou de dardo? Você coloca um alvo assim e fica jogando dardo. É um instrumento em que você lança, uma arma de lançamento. Não é assim? O diabo ele vai lançar sugestões na sua mente, são os dardos inflamados do maligno. E tudo que ele quer é que você acolha essa sugestão. Eu ouvi uma vez de um certo pregador, querido, que você não pode impedir que um pássaro venha e sobrevoe sobre a sua cabeça, e às vezes faz até uma cacazinha lá na sua cabeça. Talvez você não consiga evitar isso, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Você não precisa permitir que ele fique lá. Assim são os pensamentos que o diabo lança, querido. Ele lança um pensamento, vem na sua mente, talvez você nem estava prestando muita atenção, o pensamento veio, mas você não precisa de acolher ele.
Você não precisa ficar com esse pensamento. Você não precisa ficar remoendo aquilo. Amém? Combata esse pensamento com a palavra. Sabe como que a gente tira um pensamento certo da cabeça? Um pensamento errado, perdão? Colocando um certo. Você tira o que está errado e coloca um certo. Sabe como que você tira uma sugestão lançada pelo diabo para a sua mente? Colocando o que está na palavra para dentro da sua mente. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, fala para a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Não é assim? Não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou com esse sistema. Porque quem manda nesse sistema aí do mundo é Satanás, irmãos. Mas nós não vamos nos conformar, nós não vamos entrar na forma desse sistema, nós não vamos acolher as sugestões dele. Nós vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, tirar os pensamentos errados que o diabo tentou colocar e colocar pensamentos certos, colocar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você é o que a palavra diz, irmão. Você não é o que o diabo diz. O diabo vai falar, você é um fracassado. A palavra vai falar, você é mais que vencedor. O diabo vai falar, você é um doente. A palavra vai falar, você é sarado em Cristo Jesus. Ele já foi para a cruz, já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo. Eu fico com o que a palavra diz. Amém? O diabo vai tentar lançar as mentiras dele. Fique com a verdade da palavra. É por isso que a própria palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a liberdade que nós temos, essa é a liberdade que nós temos. É quando a palavra vem, você acolhe ela com mansidão. Tiago fala isso, querido, acolha com mansidão essa palavra que está implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. O que é alma? Pensamentos, emoções. Essa palavra salva as nossas emoções, queridos. Essa palavra salva a nossa alma. Nós só precisamos de crer nela, crer e confessar. Se você crê, você fala o que a palavra diz a seu respeito. Ela é poderosa. Você crê nessa palavra? Aleluia. Não se preocupe, ansiedade, eu falei, excesso de futuro. Olha o que diz aqui no livro de Salmos. Abra comigo aí em Salmos. Oh, Deus é bom. Salmo 55. Vai comigo para o verso 22, 55, verso 22, dia: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus, querido? Você é justo, sabe por quê? Você foi justificado em Cristo Jesus. Quem é justo? Não, pastor, você não conhece a minha vida, eu não sou justo. Ah, você não sabe o que eu fiz. Querido, não é o que você fez, é o que Cristo fez por você. Amém? Não é o que você fez que te torna justo, mas é o que Cristo fez por você. E se você já o aceitou como Senhor e Salvador, Ele já te tornou justo. Você foi justificado em Cristo. E a Bíblia está dizendo aqui que o justo jamais será abalado. Você pode dizer, eu sou justo, jamais serei abalado. Amém? Aqui diz, confia nele, confia os teus cuidados a ele. Quando nós nos preocupamos, querido, só quer dizer que nós não estamos confiando plenamente no Senhor. Se você se preocupar e permanecer preocupado, quando eu digo preocupação, querido, não estou isentando ninguém aqui de ter preocupação, mas é você permanecer nela. Sabe, é você deixar essa preocupação te dominar. É você deixar a preocupação tomar conta da sua vida. Tem gente que é tão preocupado que quem dita os passos dele é a preocupação, é a ansiedade. Como ser grato numa situação como essa, querido? Para você ser grato a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, confiar nele de todo o seu coração. Confiar no Senhor. Depositar a sua confiança nele. Coloque a sua confiança no Senhor. Eu escutei uma história uma vez, que é uma ilustração, mas serve muito bem para a gente entender isso. Havia um navio, esse navio estava navegando em alto mar, e de repente veio uma tempestade muito forte, e as ondas começaram a bater naquele navio, jogar ele de um lado para o outro. Nuvens negras,
raios para todo lado, e as pessoas começaram a correr dentro do navio, desesperadas, procurando um abrigo num lugar mais seguro. E aí aquelas pessoas correndo para lá e para cá, um desespero total. E de repente um homem que estava observando todo aquele desespero, também desesperado, olhou e viu um garoto super tranquilo. Imagina essa cena, pastor, você está dentro de um navio, o mar revolto, batendo, jogando o navio para um lado para o outro, todo mundo achando que vai morrer, e você olha e tem um garoto lá que está assim, tranquilo, em paz dentro do navio. Pensa nessa cena. Aquele homem até esqueceu da preocupação dele, de tão interessado que ele ficou na tranquilidade daquele rapaz. Ele vai até aquele rapaz, chega para ele e fala assim: rapaz, por que você está tranquilo desse jeito? Você não está vendo como é que está aí fora? Olha a tempestade. O rapaz falou: cara, sabe por que eu estou tranquilo? O capitão do navio é meu pai, eu confio nele, eu sei quem é o meu pai, fique tranquilo, ele vai dar um jeito nisso aí, ele vai fazer o navio atravessar a tempestade. Eu já atravessei várias tempestades com meu pai quando ele era capitão de um navio. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: o seu pai é o capitão da sua vida, seu pai é capitão do navio, confia nele, querido. O mar pode estar revolto, mas se ele é o seu pai, você sabe quem ele é. Quem aqui já passou por tempestade na vida? Se você passou, é porque ela ficou para trás. Amém? Quando você estava lá na tempestade, às vezes você teve um pensamento que não ia ter jeito, que você não ia chegar do outro lado, mas você chegou, amém? Porque o Senhor estava com você, porque o capitão do navio estava lá, querido, e Ele ainda está. Confia nele, Ele é o capitão do navio, Ele está aí para te levar para o outro lado, amém? Quando você tiver algum problema e entregar nas mãos do Senhor, como eu te disse, entenda uma coisa: você entrega o seu problema na mão do Senhor, mesmo que você não pegue de volta, vai ter alguém que não quer que você seja grato, vai ter alguém que não quer que você exerça a sua gratidão. Ele vai vir até você e vai falar assim: e aí? Olha o problemão aí, como é que você vai fazer? Você sabe de quem eu estou falando, né? Ele vai falar para você várias vezes: como é que você vai resolver esse problema? Sabe qual seria a minha resposta para ele? Não sei, entreguei nas mãos de Deus. Vai lá e pergunta para Ele. Pergunta para Ele, porque não sou eu que vou resolver, é Ele. Eu confio nele, querido, eu entreguei nas mãos do Senhor. Então quando o diabo vier tentar tirar a sua paz, fala assim: olha, pergunte para Ele, diabo, pergunte para o meu pai, está nas mãos dele, eu entreguei e confiei, está nas mãos dele. O diabo vai tentar de alguma forma tirar a sua paz, ele vai tentar com que você não seja grato, mas você é aquele que crê na palavra, você anda pela fé. Abra comigo aí em Filipenses. Oh, aleluia, Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, amém? Aleluia. Você está comigo aí? Achou Filipenses? Quem achou fala assim: eu vou para o céu. Mas pouca gente achou. Vamos de novo. Quem achou aí fala assim: eu vou para o céu. Amém. Quem não achou, fala: eu também. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Esse é um texto muito conhecido. E às vezes muitas pessoas já pregaram esse texto aqui, já falaram para você a respeito desse texto. Mas o apóstolo Paulo falou que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Sabe, querido, às vezes nós precisamos ouvir as mesmas coisas. Às vezes você precisa ouvir alguém falando as mesmas coisas várias vezes, até que aquilo se torne uma verdade dentro de você. Porque quando a palavra de Deus se torna uma verdade dentro de nós, ninguém rouba essa verdade. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ações de graça fala de uma atitude de quem é grato, de quem tem gratidão no coração.
E a orientação da Bíblia é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, pastor, mas isso aqui está muito pesado. A Bíblia está dizendo por coisa alguma. Por nada, querido. Por nada. Eu não sei qual é o relatório que você recebeu de um médico. Eu não sei qual é o relatório que você recebeu lá do banco. Mas fica um relatório do céu? Fica um relatório da palavra? Às vezes você está aqui nessa noite, você tem um diagnóstico de um médico falando: é incurável essa doença. Mas para Deus não há impossíveis. Querido, está falando com você aqui alguém que teve câncer. Há 20 anos atrás eu fui acometido de um câncer. Me falaram que eu não ia poder ter filho. Me falaram que eu ia morrer. Mas eu estou aqui hoje falando para você. Tenho 2 filhos maravilhosos. Acabei que eu nem apresentei minha família, né? Eles não estão aqui, mas a minha esposa, a Shirley, o Davi, de 18 anos, o Daniel, de 16 anos. 2 milagres na minha vida. Foi dito que eu não ia viver, irmãos. O câncer não pode te parar, querido. Amém? Eu não sei o que está tirando a sua paz, mas confia naquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, e Ele pode ressuscitar qualquer coisa na nossa vida, irmão. Se você tem um plano, um projeto, que você não está perdendo a gratidão porque não está acontecendo agora, entenda, querido, às vezes não está acontecendo agora, é porque é uma proteção para a sua vida. Não queira as coisas no seu tempo não, querido, queira as coisas no tempo de Deus. Confia nele, no tempo certo, e Ele sabe o tempo certo. Vai chegar. Ele só quer que você tenha uma atitude de fé. Continue crendo, continue confessando, continue lendo aí comigo. Aqui a Bíblia fala para a gente fazer isso. Fazer o quê? Não andar ansioso por coisa alguma, levar diante de Deus em oração, em petição, e em ações de graça, em atitudes de gratidão. Amém? Então está difícil? Tá, Pai, mas eu sou grato, porque eu sei que o Senhor está comigo. Estão dizendo que não tem saída, mas eu sou grato, porque o Senhor é a minha saída. A Tua palavra é a minha saída. Eu creio no Senhor. Então eu tenho uma atitude de gratidão, eu sou grato, ações de graça. E quando a gente faz isso, querido, sabe o que a Bíblia diz que acontece? Está no verso seguinte, diz assim: e a paz de Deus, diga comigo, paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Querida, a Bíblia está dizendo que quando você leva as circunstâncias ao Senhor em oração, em petição, com o coração grato, sabe o que acontece com você? A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarda o seu coração. Não é uma paz que o mundo oferece não, querido. É a paz de Deus. Essa paz de Deus, ela excede o entendimento humano. Sabe o que significa isso? As pessoas vão ver você em meio à turbulência, em meio à tempestade, em paz, grata ao Senhor, e elas não vão entender isso, porque essa paz excede o entendimento humano. As pessoas vão olhar para você: como é que ele pode ser grato? Como é que ela pode estar em paz? Como é que ele pode estar sorrindo em meio a essa circunstância? Você pode, sabe por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, já guardou o seu coração. A Bíblia diz: de tudo que se pode guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se o seu coração está guardado em Cristo Jesus, querido, vida vai brotar de dentro de você. Vida vai brotar do seu coração. A vida, mas é vida de Deus. É uma vida de Deus. Quando nós nascemos de novo, querido, a própria vida de Deus vem habitar dentro de nós. Essa vida, no original, chama Zoe, é a vida de Deus. Não é uma vida qualquer, é a vida que você tinha perdido quando você pecou, mas agora ela retornou para dentro de você. Deus te deu uma nova oportunidade de você agora ter essa vida abundante dele dentro de você, habitando dentro de você. Seja grato, querido, seja grato. Caminha comigo aí rapidinho, lê para Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 7, verso 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai
e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia. Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares em seus próprios prazeres. Oh, aleluia. Leve para Deus a sua situação, querido. Pede, a Bíblia está falando que quem pede vai receber. Mas não pede só para o seu interesse próprio, não. Não pede só para satisfazer os seus prazeres, não. Pede a vontade de Deus para a sua vida. Fala, Pai, eu quero a sua vontade, não a minha. Lembra que Jesus é o nosso exemplo? Ele veio para a terra, e Ele era o próprio Deus, Ele se esvaziou da sua divindade, veio para a terra como homem, e aqui na terra Ele fez orações, como qualquer um de nós faz. E uma das orações de Jesus é: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Querido, se Jesus pediu a Deus para fazer a vontade dEle, é o que nós temos que fazer também. Pai, eu estou te pedindo, mas seja feita a tua vontade. Quando você confia no Senhor, você sabe que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então não é melhor nós ficarmos com a vontade do Senhor? É bem melhor nós ficarmos com a vontade dEle, querido. Sabe por que às vezes nós não estamos recebendo algumas coisas? Porque está nos faltando alguma coisa. Vai comigo aí para o Evangelho de Marcos. Já estou finalizando, viu, pastor? Diga, Deus é bom. Marcos capítulo 10, abra comigo aí, vai para o verso 17, oh aleluia. Eu vou contextualizar aqui para a gente andar mais rápido. Um certo jovem foi até Jesus e falou com Jesus que, ele perguntou para Jesus o que ele faria para ele herdar a vida eterna, e Jesus deu uma resposta para ele. Primeiro ele perguntou para ele se ele estava cumprindo todos os mandamentos, lembra disso? Não matarás, não roubarás, se foi falando os mandamentos para aquele rapaz, e ele falou, tudo isso eu tenho feito, Senhor. Pensa no rapaz que ficou feliz. Ele perguntou para Jesus assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou com ele assim, olha, está cumprindo os mandamentos? Ele falou, estou. Ele se alegrou. Mas Jesus falou assim, mas uma coisa te falta. Vai aí comigo. Ele falou assim, uma coisa te falta. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Pula comigo lá para o verso 22. Não, desculpa, verso 21. E Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta. Diga comigo assim, uma coisa te falta. Ele falou, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele rapaz ficou contrariado com aquela palavra. Ele se retirou dali triste, porque ele era uma pessoa de muitas posses. O que Deus pediu para ele? O que Jesus pediu para ele? As posses dele. Vende tudo e me segue. Jesus tinha falado para ele antes, uma coisa te falta. Sabe o que faltava para aquele jovem, querido? Se desvencilhar das coisas terrenas. O desapego às coisas materiais. O apego às coisas materiais estava fazendo com que aquele jovem não seguisse a Jesus. Entende que ele estava grato por ele estar cumprindo todos os mandamentos, ele estava grato por estar diante de Jesus, mas uma coisa faltava a ele: se libertar das coisas materiais. Talvez nessa noite Jesus está falando para você assim, uma coisa te falta. Sabe, querido, talvez você não seja apegado às coisas materiais, mas às vezes te falta perdoar. Às vezes te falta liberar o perdão para alguém. Às vezes o que te falta é justamente um espírito grato, um espírito de gratidão diante de Deus. Será que uma coisa te falta? Porque às vezes, querido, nós estamos prontos a ir diante de Jesus e falar, Jesus, estou cumprindo tudo. Olha, Jesus, eu sirvo aqui na igreja. O que o pastor Giovanni pedir para mim, eu faço. O que o pastor Pablo pedir para mim, eu faço. Eu estou pronto a servir no diaconato. Eu estou pronto a servir na música.
no louvor. Mas aí Jesus fala para você: uma coisa te falta. Querido, examine a você mesmo, veja o que falta para você seguir Jesus em plenitude, para você estar debaixo da bênção do Senhor. Às vezes a gente fala: pastor, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu oro, mas alguma coisa nos falta. Às vezes está faltando você andar em amor, sabe? Todos os mandamentos da lei se resumem em um só. Jesus Cristo falou assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, da mesma maneira que eu amo vocês. Às vezes a gente está fazendo tudo certinho, mas a gente não está andando em amor. Às vezes você não está andando em amor com a esposa em casa. Às vezes você não está andando em amor com os filhos. Às vezes você não está andando em amor com o seu chefe, com o seu colega de trabalho. E não é um amor que o mundo oferece não, querido. É um amor do tipo do amor de Deus. Porque Jesus falou assim: me amem da mesma maneira que eu amei vocês. Amém? Então você pode nessa noite fazer um exame de consciência e perguntar para Jesus e falar para Ele: sabe, Jesus, isso que me falta, não falta mais. Eu decido perdoar. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido ser grato. Eu decido andar em gratidão. Eu decido amar com o mesmo amor que o Senhor me amou. Amém, querido? Às vezes alguém pisou na bola com você, fez algo que estraçalhou seu coração. Mas ame ele da mesma forma que Jesus te amou. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós andávamos errantes por esse mundo, fazendo a vontade da nossa carne. E Deus nos amou, querido, quando nós éramos inimigos dele. Talvez tenha uma pessoa que nem é seu inimigo, e você não está amando ela da mesma maneira que Deus te amou. Amém? Você pode fazer esse exame de consciência nessa noite e amar dessa forma. Para a gente encerrar, Salmo 37. Oh, aleluia. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 37, verso 3 fala: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da palavra. Alimenta-te de Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, a palavra que encarnou, veio habitar entre nós. A Bíblia está dizendo: alimenta-te da verdade. Alimenta-te de Jesus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, queridos? Você parou para pensar aqui que tudo que é nós que fazemos está no tempo presente? Alimenta-te, agrada-te, confia, está tudo no tempo presente. E o que é Deus que faz está no futuro? Ele fará. Confia nele e Ele fará. Amém? O que Deus faz está no futuro. Por quê, querido? Depende do que você faz no presente. É o que você faz hoje que determina o que Deus está fazendo na sua vida daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, e em todo o tempo que você estiver aqui nessa terra. Amém? Agrada-te do Senhor hoje e Ele satisfará os desejos do seu coração amanhã. Confia nele hoje e Ele te abençoará hoje e amanhã. Confia nele, entrega nas mãos dele. Ele tem cuidado de nós, querido. Você pode ficar de pé, eu queria orar com você. Oh, aleluia. Diga assim: Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. Querido, tudo que a Bíblia diz que a gente recebe de Deus, a gente recebe pela fé. Tudo você recebe pela fé. Salvação não é diferente. Salvação você recebe pela fé. Somos salvos pela fé, somos salvos pela fé, mediante a graça, pela graça mediante a fé, desculpa. Somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. Ou seja, tem um caminho para nós sermos salvos, é mediante a fé.
Romanos capítulo 10, verso 9 diz que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Talvez você chegou aqui nessa noite ansioso, preocupado, achando que não tinha solução para o seu problema, achando que o seu problema era grande demais, mas você aprendeu aqui que tem um estoque de soluções que pode vir para dentro de você. Amém? Pastor, como que esse estoque de soluções vem para dentro de mim? Com o Espírito Santo vindo habitar dentro de mim. Eu preciso crer com o meu coração. Quando a Bíblia está falando do coração aqui, está falando do espírito humano, da sua essência, de todo o seu ser. Você precisa crer com todo o seu ser, com todo o seu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você crer, e com a sua boca você confessar a Ele como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que você será salvo. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer confessar Ele como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão, nós queremos orar com você. Tem alguém? Não perca essa oportunidade, querido. É hoje, hoje é seu dia. É o dia de você levantar a sua mão e entregar nas mãos do Senhor. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, toda ansiedade vai ter que partir em retirada, querido, porque o Espírito Santo vem habitar dentro de você. A Bíblia diz que todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus, é te dado também o poder de ser feito filho de Deus, assim como Jesus é. Tem alguém nessa noite que quer confessar Jesus? Todos salvos? Para a glória de Deus? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Sabe, a Bíblia diz que nós não podemos ser simplesmente ouvintes e negligenciar a palavra. Nós temos que ser operosos praticantes dessa palavra. Por isso eu te digo, seja abençoado na prática dessa palavra. Amém? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade, viu, pastor? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.